Muito obrigado, Ana, pela sua participação. Bom, galera, chegamos à última palestra do nosso evento, terceira edição do RH Top Talks. E para falar sobre liderança criativa, eu trago o professor André Nardi, ele é COO e vice-reitor da São Paulo Escola de Negócios. Seja bem-vindo, professor André. Boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, acho que é uma conversa fantástica a noite toda, o dia todo. Estou muito feliz de poder trazer aqui alguns pensamentos sobre liderança criativa, né? E eu vou trazer aqui alguns sinais, né, sobre o que é a minha visão, um pouco da visão dos meus colegas que trabalham comigo aqui, sobre liderança hoje e no futuro próximo, né? Por que eu falei de sinais? Porque a gente precisa separar um pouco o que é hype, o que é ruído, tá certo? Daquilo que está ficando, né? E daquilo que parece que é uma tendência, né? É uma reflexão pessoal. Está fundamentado em dados, experiências e diálogos com mais ou menos 4.000 pessoas com quem a gente treinou, líderes, desde C-Level até trainees e primeiras lideranças. O nosso corpo acadêmico, pesquisas, tanto minhas, quanto de colegas, quanto de terceiros, e algumas pesquisas globais, né? Então, vamos lá. Primeiro, assim, tem um DNA essencial de liderança que não mudou. O desafio é muito parecido, né? Aliás, o desafio não é tão parecido, mas a resposta e a atitude e o papel, né, ele não mudou neste aspecto. Continua sendo uma combinação de hard skills, soft skills, razão e emoção, né? Empatia e comunicação, por exemplo, são soft skills puros, tá certo? Mas se a gente pensar em resolução de problemas, em visão sistêmica, em tomada de decisão, eles são uma combinação desses dois. Eles são essenciais, cada vez mais. Você olha a lista das 10 competências do futuro a desenvolver do Fórum Econômico Mundial, ou da Universidade de Oxford, ou de qualquer outra pesquisa, elas vão aparecer, e elas vão continuar aparecendo. São desafios humanos e de grupos humanos, tá certo? E continua muito valioso, e a tendência é que fique cada vez mais, tá certo? Outro é a questão de combinar pessoas e negócios para gerar experiências. E essas experiências, esse cuidar das pessoas é que gera resultado, né? E essa talvez seja uma das grandes magias da gente pensar como é que a dimensão humana e a dimensão financeira do papel do líder na organização funciona, né? E o outro é criar uma cultura de aprendizagem em um ambiente seguro, né? Porque tudo está mudando. E o papel do líder, a gente vai ver um pouco isso, na prática, ele está deixando de dar boas respostas para fazer boas perguntas, porque as soluções são cada vez mais soluções coletivas e não soluções individuais. Muitas vezes elas se transubstanciam ou são fáceis de serem comunicadas individualmente, né? A gente vê Elon Musk, a gente vê Steve Jobs no passado, Satya Nadella e tudo mais, mas por trás de cada um desses grandes líderes existem grandes equipes e grandes pessoas, né? Nunca é um trabalho individual, né? E por que está mudando, né? Se a gente olhar o contexto, todo mundo que trabalha em alguma coisa ligada à gestão de pessoas e organizações tem uma formação, né, do que a gente chama de pensamento linear, né? A gente foi treinado, a impressão inicial no nosso cérebro, ela está desenhada para ser uma gestão linear, e não só uma evolução linear, mas um pensamento de causa e efeito, né? E quando a gente pensa que, na realidade, o pensamento linear é uma simplificação de várias coisas, né? De ciclos longos, né? Por exemplo, a mudança que a gente está vendo muito acelerada pela internet, pelas redes, né? De um mundo mais horizontal em vez de um mundo mais vertical, mais hierárquico. Ele está cada vez menos hierárquico, né? Mas é uma mudança de décadas, né? Tá certo? Que se acelerou rapidamente. A gente tem esses ciclos curtos de mudança que vêm de crise, né? A gente teve Covid-19. Se a gente perguntasse para um chinês, em 2003, a gripe aviária foi um outro grande exemplo de mudança que perturbou todo mundo e veio quase que do nada. Mas quando a gente olha, por exemplo, os relatórios do World Economic Forum, o World Risk Report, por exemplo, todos esses grandes riscos eles têm alto impacto e baixíssima probabilidade de ocorrência. A gente não se prepara para as baixas probabilidades de ocorrência, né? Eles estão mapeados, mas é isso que pega a gente no susto, né? Tem uma outra grande mudança, que são as mudanças exponenciais, principalmente pela estrutura
de conectividade em rede, tanto de pessoas quanto de mercados, que a internet e a disseminação dos smartphones propiciou no mundo inteiro, né? Mais contas de Google ou de mídias sociais do que seres humanos, né? É um pouco isso. Então a coisa é muito rápida de mudar. É isso que torna as coisas exponenciais, a rede, né? Nós estamos vivendo isso tudo ao mesmo tempo. Então todas essas curvas se encurtaram, tá certo? E além disso, a gente tem os ruídos. Ruído é erro, má percepção, medo e impressão e tudo aquilo que vem e é fugaz, tá certo? Isso é ruído. Os estudos de psicólogos, por exemplo, mostram que alguma coisa como 50% a 70% do que a gente ouve é ruído. Então a gente tem que separar, por isso que eu falei de sinais, né? Então vamos dar uma olhada nos sinais aqui, né? Isso é um outro ponto, né? Tudo isso acontece e não é que vai mudar. Esse é o mundo novo, né? A mudança veio para ficar, né? É um mundo cada vez mais complexo, mais conectado e mais volátil. Mais volátil quer dizer que você tem mais altos e mais baixos, e os altos mais altos e os baixos mais baixos. Tá certo? É muito mais difícil da gente lidar com isso, principalmente quando a gente pensa no nosso modelo linear de pensamento. A gente tem que relativizar esse nosso aprendizado e entender como é que a gente navega nesse novo mundo, né? Então, a gente tem um desenho de novos mercados, né, que estão gerando um contexto de trabalho diferente, né? Plataformas, toda a parte de competição, de ecossistema, transformação digital, somado à pandemia, que mudou o contexto do trabalho, e inclusive novas formas de trabalho sendo construídas, né? Então, a gente tem fundamentalmente 7 grandes sinais, né, que são esses que eu quero trabalhar aqui com vocês para fechar essa minha rápida conversa, essa minha rápida mensagem, né? Primeiro, criar sentido, né? É essencial criar sentido, principalmente para o C-Level, mas a execução não é mais suficiente. A gente tem que desenhar um novo sentido para ajudar uma organização a navegar ao longo desse espaço todo, né? Segundo, alinhamento e antifragilidade, o papel da comunicação. A comunicação é essencial, né? Porque a gente, lembra aquela história que eu falei de ouvir e fazer perguntas mais do que dar respostas? Não é só mais a comunicação de cima para baixo, que tem que ser eficiente para garantir o novo sentido. Mas esse novo sentido ele é construído também por comunicação entre pares, comunicação de baixo para cima, porque os sinais estão vindo de todos os lados, e cada lado tem a sua perspectiva. E as organizações são grandes caleidoscópios. Se a gente não juntar as peças, a gente não vê nada, a gente só vê a nossa posição, tá certo? O outro é a questão do trabalho híbrido e do retorno, né? O trabalho híbrido é ótimo para a produtividade, para quem pode, tá certo? Focar, e para quem pode trabalhar esse desenho de trabalho híbrido efetivamente no digital. E principalmente para quem tem senioridade, né? Mas não é só o retorno que é desafiante. Quando a gente pensa no papel da liderança como formadora e alinhadora e desenvolvedora de pessoas, tudo aquilo que está acontecendo ao longo desse trabalho híbrido e conectado, né, ele não está sendo pessoal. E as chances de transmitir conhecimento e conversar e criar conhecimento novo, que é aquilo que a gente chama de empreendedorismo e integração, tá certo? Isso está acontecendo de uma forma subótima. E o tempo que a liderança precisa gastar para aumentar a eficiência e o sentido ao mesmo tempo no trabalho híbrido é maior ainda, porque a gente tem que falar com cada um. Os sinais são mais... as mensagens são mais pobres no digital. A gente tem que enriquecer isso com mais diálogo, mais conversa e mais proximidade, nem que seja aquele famoso one-on-one, um a um que a gente faz, né? Óbvio, o múltiplo e o town hall, aquela reunião de condomínio, né? Reunião de cidade pequena que junta todo mundo, né? Tudo isso é relevante, mas a gente não pode perder essas conexões individuais, né? O modelo de rede é um modelo que parece que é todo mundo com todo mundo, mas é um centro com todo mundo e se distribui. Então a gente tem que se preocupar em usar esse centro para falar com todo mundo. O outro é lidar com diferentes contextos simultaneamente, né? A gente tem contexto de gestão de crise, a gente tem contexto de emergência, no sentido de que emerge. Por isso que a gente tem que ser craque em fazer boas perguntas, tá certo? É o contexto da gente aprender o que a gente vai fazer hoje, né? É o contexto de quem gerencia mudanças em que a gente não sabe para onde vai, e a gente precisa do conhecimento coletivo. A gente precisa também administrar, junto com isso, as situações de conhecimento especialista, em que a gente tem que juntar conhecimentos de especialistas para resolver problemas. E o pensamento linear, ele só resolve aquilo que a gente chama de best practice, aquilo que é o sistema fechado. Isso é uma fração do que acontece hoje. É por isso que é importante a gente se mobilizar a si mesmo e fazer a reflexão de como é que a gente está em cada uma dessas 4 dimensões. Elas acontecem ao mesmo tempo.
E a gente não vai fugir dela se a gente não perceber o que está acontecendo. Ela vai pegar a gente. O outro é para além da ambidestridade. Para além da ambidestridade é o seguinte, o modelo da gente pensar numa organização moderna até 2, 3 anos atrás era eu penso no hoje e eu penso no futuro. O dinheiro que eu vou ganhar hoje, o dinheiro que eu vou ganhar no futuro, quais são as habilidades e competências do time que ganha o dinheiro hoje, do time que vai ganhar a resiliência e a continuação da empresa no futuro, e vou montando e vou construindo isso. Além de tudo isso, a gente tem uma série de, pelo menos mais uma intermediária, que é o que a gente chama de oportunidades emergentes. São 3 competências diferentes. Ter a capacidade de produzir e entregar o hoje, e se organizar para o projeto dessa forma, e ganhar eficiência. Tem o de emergência, que é a mentalidade de crescimento. E tem aquilo que a gente chama de plantar o futuro. O plantar o futuro é aquele futuro tão incerto que a gente tem que construir apostas, a gente tem que ler sinais. Só que ler sinal não é fazer um exercício de futurismo sem substanciação e sem fazer conversões de reta. É todo o trabalho de construir e criar redes de relacionamento que vão ajudar a gente a entender o quanto a gente consegue influenciar no futuro, o quanto a gente consegue entrar numa onda que está vindo e como é que a gente se organiza para muito além das fronteiras da empresa, né? Esse é um outro desafio gigante, porque a gente tem que aprender a pensar em vários tempos. Isso não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer e não é uma competência natural. A gente tem que estar olhando como se fosse o olhar de um passarinho, que tem vários focos, né? O outro, né, é cultura de dados e experimentação, né? Cada vez mais a gente tem dados disponíveis e dados digitais e capacidade de processar esses dados. Isso cria uma vantagem competitiva incrível. Por quê? Porque os dados permitem dar uma visão de um escopo, de uma amplitude muito maior de relacionamentos e de entendimentos e de relações que a gente tem com clientes, fornecedores, colaboradores, gestores, pares, outros clientes, ou todos os outros stakeholders que a gente tiver com relação digital, né? Mas a gente precisa saber trabalhar com isso. E, de novo, os dados, além de ser um negócio chatíssimo para quem não é super interessado em fazer isso, então tem que ter uma disciplina danada para aprender, não é alguma coisa que a maioria de nós está acostumada a fazer. Então a gente precisa fazer o que a gente chama de reskilling. A gente vai gastar cada vez mais tempo aprendendo isso. Só que sem jogar fora o lado humano, né? O Media Lab, por exemplo, do MIT, fala que uma das grandes revoluções do mundo é pensar a filosofia combinando, né, e pensar todas as ciências humanas, inclusive psicologia e ciências humanas aplicadas como administração, pensando o que os dados dizem contra o que os modelos de pensamento e a nossa responsabilidade ética e filosófica nos traz, tá certo? E, de novo, o dado ele não dá resposta. A gente faz pergunta para o dado, a gente analisa, a gente tenta entender quais são os sinais que os dados estão dando. E a gente precisa usar estatística para isso, que é um outro desafio, né? E, por fim, a cooperação humana e inteligência artificial. Isso quer dizer o seguinte, primeiro entender a delegação, né? Quem toma a decisão, né? É o humano ou a inteligência artificial? Segundo, como é que a gente usa o melhor dos dois mundos, né? Como eu brincava com a minha filha quando eu era pequena, é um modelo Pocahontas, é o melhor dos dois mundos, tá certo? É assim, o humano, a gente tem uma grande capacidade de formular o problema, né? A formulação do problema, ou seja, entender os sinais que o ambiente está trazendo, entender os sinais que os dados estão trazendo, entender diferentes contextos e entender e relativizar, que é uma outra habilidade humana fantástica, né, para encaixar diferentes contextos com diferentes possíveis respostas ideais, ajuda a combinar os vários inputs da inteligência artificial. Outro ponto super relevante é assim, hoje a inteligência artificial está centrada naquilo que gera resultado de curto prazo, porque daí a gente ganha, tá certo? A gente tem algum payback, a gente reduz risco. Então, esse é um outro caminho que vai evoluir imensamente, mas imensamente ao longo do tempo aí. Então, para fechar, eu acho que esses são os 7 grandes eixos. É um grande desafio trabalhar com todos esses, né? O desenho, por exemplo, de retorno ao escritório, ele vai combinar tudo isso aqui, né? E eu espero aí ter podido trazer um pouco de provocações aí. Vamos ver as perguntas que virão. Eu vou pegá-las aqui para a gente poder seguir esse desenho no nosso lado de diálogo, né? Então, uma aqui, o Bruno Meirelles, né? André, falamos muito da humanização e se aproximar das pessoas, mas ao mesmo tempo há uma hype em torno do metaverso, dos avatares virtuais. Como equilibrar para que a humanização não se perca no virtual? Essa eu acho que é a grande, é a pergunta de $1 trilhão, né? Não é nem de 1 bilhão, nem de $1 bilhão. Mas tem algumas coisas que, assim, se dado é importante, vai ter uma dimensão que é como é que a gente cria mais dados para ter mais informações, né?
Então, esse é um dos pontos do hype do metaverso, né? Porque se em cada ponto eu tenho um dado, eu tenho uma captura de dados, eu consigo criar sentido, eu posso ter um desenho possível de responder a esse tipo de coisa, né? Por outro lado, você tem uma questão de tecnologia de interação, né? Tudo aquilo que são sentidos, né? A gente tem diversos sentidos, ainda não conversam bem com todas essas tecnologias digitais. Então, eu acho que vai ter muita experimentação. O metaverso não é uma coisa nova. Eu lembro do Afterlife lá, dos anos 90, tá certo? Tem um monte de coisas que se assemelham. O conceito aqui é uma intenção de construir uma tecnologia que possa fazer essa conversa um pouco melhor. Então, eu acho que é uma coisa em construção. E é um desafio mesmo não perder esse foco e não se perder no virtual, né? Depois tem uma pergunta da Gabriela, né? Como tirar o pensamento de comando e controle que muitas empresas ainda seguem? Esse é um negócio engraçado, né? Toda vez que eu lembro de um workshop que eu fiz, participei com mais ou menos uns 20 RHs, na primeira semana após início do lockdown, né? Em março de 2020. E a gente estava discutindo mais ou menos assim, o desafio é a gente pensar que comando e controle resolve tudo. Comando e controle vai resolver algumas coisas, né? Por exemplo, numa situação de crise, não dá tempo da gente ouvir todo mundo. É a melhor opção que tem na cabeça de quem consegue mobilizar e seguir todo mundo. Então, a ação é mais valiosa do que a gente encontrar a resposta, porque não vai ter resposta óbvia. E provavelmente não vai ter nem resposta. A ação é um tipo de influência que a gente tem no meio ambiente, para que a gente tenha um feedback desse meio ambiente, um retorno desse meio ambiente, que são stakeholders, pessoas e tudo mais, organizações, mercados, preços e tudo mais, para a gente entender aqui o que está voltando, né? E o trabalho do comando e controle nesse momento de crise é importante para quê? Para tentar estabilizar. Você estabiliza, vira alguma coisa um pouco menos difícil da gente entender o que está acontecendo, a gente vai tentando fazer leituras e vai mudando o modelo. Então, se trata muito de uma coisa de entender que o comando e controle não é a resposta para tudo, né? Então, acho que essa é uma excelente pergunta e um grande desafio aí, né? Sair da mentalidade do tudo e pensar que a gente tem outras alternativas e respostas. Bom, eu queria deixar minha mensagem de agradecimento a todas e todos, ao time da organização pela oportunidade da gente dialogar aqui com vocês, e espero que a gente possa construir aí juntos esse futuro de liderança, de aprendizado e desenvolvimento que faça bem para a humanidade como um todo, né? Muito obrigado, boa noite e fiquem bem. Muito obrigado, professor André Nardi. Que palestra maravilhosa. Bom, galera, chegamos ao final do nosso evento. Lembrando que o certificado será enviado através do e-mail, o qual vocês fizeram a inscrição. E também receberão por e-mail aquela nossa pesquisa de satisfação, o feedback. É importante que vocês preencham para que a gente possa estar melhorando a cada ano os nossos eventos. Eu quero aproveitar e agradecer demais a todos os palestrantes que passaram durante o dia de hoje, trazendo inspiração e conhecimento. E principalmente aos nossos apoiadores e patrocinadores que nos ajudaram na realização deste evento. Solids, ADP, Infojobs, Creditas, Tangerino, Butterfly, Liu Learning, eFarma, Fretadão, Fundação Dom Cabral, EduPulses, Bluetooth Transatlântico e Base Técnica. E também a você que está aí do outro lado, o nosso muito obrigado e até 2023!
Somos Creditas at Work, a primeira carteira de benefícios do RH. Sua gestão mais simples e sem custos adicionais com cartão de benefícios flexíveis, com VA, VR, premiação e mobilidade, educação financeira online, empréstimo consignado 100% digital, seguros, saúde odontológico e vida com o melhor custo-benefício, antecipação de salário feita pelo colaborador, Creditas Store, loja virtual exclusiva, previdência privada personalizável. Descubra tudo em nosso site. Por quase 2 anos, tivemos que adaptar o nosso estilo de vida, hábitos e rotinas. E o Tangerino se fez presente na vida de mais de 7.000 empresas durante todo este tempo, avançando e nos adaptando junto a vocês. E com as nossas vidas voltando à normalidade e a vacinação cada vez mais avançada, isso não seria diferente. Conheça as novas funcionalidades do Tangerino, feitas com carinho para continuar cuidando dos seus colaboradores de forma segura e tecnológica em qualquer modelo de trabalho. Agende uma demonstração e inove a gestão de jornada de trabalho na sua empresa. Pioneiros em trazer o conceito PBM no Brasil, nascemos com um grande propósito: promover o acesso à saúde e adesão ao tratamento para uma vida melhor. Ajudamos na criação de diversos programas de descontos, como Farmácia Popular, que deram acesso a medicamentos para mais de 50 milhões de brasileiros. Construímos de um jeito inovador uma rede ampla e conectada de farmácias, clínicas, laboratórios e startups. Nunca deixamos de nos desafiar para simplificar o nosso sistema de saúde. Temos a missão de facilitar o acesso ao tratamento certo, para a pessoa certa, no valor certo. E agora, trazemos uma nova proposta. Queremos transformar a experiência que entregamos aos clientes dos nossos clientes. Nossa inspiração conceitual é o oxigênio, um elemento fundamental para revitalizar, que é acessível a todos e é essencial à vida. Então, todos nós da ePharma assumimos um novo compromisso. Vamos oxigenar a saúde, renovar os ares, tornar tudo mais ágil, moderno, acessível. E para refletir essa mudança, a nossa marca evoluiu. Está mais próxima e conectada. Tudo para gerar ainda mais benefícios, fazer circular informação e inovação, tornar fluidas as conexões entre nossos parceiros. Queremos impulsionar esse ecossistema e gerar grandes movimentos. Vamos levar uma plataforma completa de soluções inteligentes e digitais a diversos segmentos. Conectar nossos clientes aos seus clientes com muita tecnologia e muito cuidado humano. Esse é o nosso jeito de oxigenar a saúde. Então, vamos juntos transformar esse sistema, porque a saúde só vai ser mais fácil quando for para todos. ePharma, oxigenando conexões.